A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, professor, professora, alunos da EBD, que estão nos acompanhando aqui em mais um EBD, mais um podcast EBD em síntese. Vamos lá para essa aula de hoje, né? Nós estamos aqui iniciando a aula número 12, já caminhando para o final do trimestre, né? Estamos aqui para trazer mais dicas pedagógicas para o professor que está aqui nos acompanhando. E para aqueles alunos que também nos acompanham, também uma forma mais prática dele aprender, né, dele absorver aí esse conhecimento que estará disponível para ele nessa aula, na aula número 12. E para esse momento, né, especial aqui para nós, a irmã Sheila está aqui nos acompanhando nessa aula. Seja bem-vinda, irmã Sheila, faça aqui as suas devidas apresentações. Pai do Senhor, irmã Eleide, Pai do Senhor também, a todos os professores, professoras da classe de pré-adolescentes, assim como também todas aquelas outras pessoas que estão nos assistindo. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. E aqui nós estamos em mais uma aula, né? E aí, iniciando aqui essa aula, que é a aula número 12, Vivendo o Avivamento Espiritual, esse é o tema da nossa lição, da revista número 7. A lição de hoje, né, ela está com o texto base dela é em João, no capítulo 7, versículos 37 ao 39, e Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao 35. A Bíblia diz, né, de hoje, aqui nos traz esse versículo 16 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que diz assim: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E é isso aí, né? Porque a palavra do Senhor, ela se renova, né? Assim como as suas misericórdias se renovam todos os dias. E nós estamos aqui, seguimos dando glória a Deus. Na lição de hoje, nós teremos três objetivos, né? Faz parte aí da tríade base das nossas lições, né? Das lições da CPAD. Nós sempre temos, né, três objetivos para alcançar, e o primeiro deles é destacar a importância do ensino bíblico para a vida cristã, ou seja, o crente tem que aprender a palavra, né? Apontar que o Espírito Santo impulsiona o crente a evangelizar aquilo que nós aprendemos, né, como crentes, cheios do Espírito Santo, porque nós aprendemos na outra aula, né, irmã Sheila, na aula número 11, que o crente cheio, transbordante, ele consegue também alcançar outras pessoas, né? E aquele crente que aprende, que ora, que estuda, ele está sempre abundante da palavra e do Espírito Santo. Então, esse crente cheio do Espírito Santo, ele é impulsionado a evangelizar. Né? E também identificar que o arrependimento e o perdão são marcas do avivamento, né? São os frutos do arrependimento. Aí sim, não é só o fruto, mas os frutos do arrependimento que precisam estar na nossa vida. O saber escolar número 1, irmã Sheila, nos diz assim, que Deus tem compromisso com a sua palavra e, por isso, devemos praticá-la. Como uma mulher cheia do Espírito Santo, avivada, né? Me diga aí como é que nós vamos fazer para transmitir, para evangelizar, para compartilhar com os nossos alunos aquilo que nós aprendemos na lição número 12. Paz do Senhor mais uma vez a todos os nossos professores e professoras. Então, a dica pedagógica que nós trazemos para a lição de número 12 tem como tema o fogo que não se apaga. E aí, nós sugerimos que o professor, a professora, leve para a sala uma lanterna. E aí pode ser a lanterna do próprio celular, né? Hoje quase todos têm um aparelho celular e aí fica fácil de fazer essa atividade. Então você vai levar essa lanterna para a sala e perguntar aos estudantes o que acontece se não cuidarmos da bateria desse celular.
Ou então, se for uma lanterna movida a pilha, você pergunta: o que acontece se a gente não cuidar das pilhas dessa lanterna? E aí, os alunos provavelmente vão dizer que a lanterna ela vai ficar fraca e vai terminar a luz se apagando, né? E você vai explicar para os seus alunos que o avivamento espiritual é semelhante a essa lanterna, é semelhante a essa luz. Que quando a gente busca Deus em oração, leitura bíblica, louvores, a gente mantém a chama acesa. Então, se colocar uma pilha nova na lanterna, se carregar o celular, essa lanterna ela vai sempre se manter acesa, né? Da mesma forma, de igual modo, somos nós, os servos do Senhor, que quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente lê a sua palavra, ora, busca a Ele, a presença dEle, a nossa chama, ela se mantém acesa. Mas, se a gente deixa de buscar o Senhor, fazendo isso que eu já falei, o nosso fogo, a nossa chama, ela vai gradativamente se apagando. E você, professor, vai também fazer uma dinâmica ainda, pedindo para que os seus alunos eles se sentem em círculos, né? E aí você vai pegar a lanterna, vai entregar um deles e vai pedir para que ele vá passando de mão em mão, né? Passando por todos. E aí isso vai mostrar, vai simbolizar que o avivamento ele começa em um coração, mas ele vai se espalhando para os outros à medida que a gente vai testemunhando e vivendo a nossa fé. E para finalizar a sua atividade, você vai perguntar aos seus alunos quais são as atitudes do dia a dia que podem manter o nosso fogo aceso em Deus. Então, com certeza, eles vão falar, né, além do que a gente já falou, eles vão falar que é, uma atitude, orar quando acorda, antes de ir para a escola, pedindo a Deus que Ele dê um dia abençoado, dê um dia tranquilo, que nos livre de perigos, nos dê livramentos. A gente ser bondoso com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, participar dos cultos, cantar louvores a Deus, abrir mão daquilo que nos afasta de Deus. É, essa faixa etária com certeza é uma faixa etária que tem acesso à internet. Então, dizer que ter cuidado com aquilo que acessa na internet, ter cuidado com aquilo que vê, que escuta, são formas de nos aproximarem de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ele vai se aproximar de nós. E aí você pode finalizar trazendo para a sua turma o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19, que é não apagueis o Espírito Santo, né? Não apague, que a gente não venha apagar a chama do Espírito Santo que deve estar acesa nas nossas vidas. E é isso, irmã Eleide. Essa é a dica pedagógica que eu trago para os professores, que Deus possa ajudá-los cada dia mais. Amém, amém. Que bênção, não é bênção para as nossas vidas, bênção para cada professor. Quer dizer, irmã Sheila, que a palavra de Deus ela é a bateria, né? A bateria do crente. Gostei muito dessa dica pedagógica, viu? E aí, aproveitando aí a onda, né, da tecnologia, eu também quero trazer uma dica pedagógica que também vamos utilizar esse recurso tecnológico, né, que nós temos em mãos, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem aí, né, internet no seu celular. Se não tiver, a igreja tem internet, e aí a gente disponibiliza ali rapidinho com os alunos, a gente pede permissão, claro, né? Ao pastor, ao secretário da igreja, ao secretário da EBD. A pessoa tem que procurar a ajuda do secretário para poder compartilhar o link de acesso à internet da igreja, né? Então, vamos lá. Para a nossa dica pedagógica, professor, professora, você que tem lá a sua classe de pré-adolescentes e que vai abordar, né, esse tema tão importante que é o avivamento. O que é o avivamento? Avivamento é o crente cheio de quê? Da palavra de Deus, né? O crente cheio ali da unção de Deus, mas movido, motivado pela sua palavra. E como diz aqui o tema da lição, né? O tema da lição ele é bem específico para nós, porque ele diz assim, o tema da lição diz assim, vivendo o avivamento espiritual, ou seja, é viver.
é a prática. É muito interessante essas três últimas lições, irmã Sheila, que ela vai trazer para nós assim essa relação bem prática com o batismo com o Espírito Santo, o avivamento, a ação do Espírito Santo em nós. Né? E aí, essa vida prática que vai ser revelada a partir do estudo da palavra, é preciso que os alunos entendam, compreendam, né? Que estudar a palavra não é só ler um livro, não é só ler o livro lá, nós temos que aprender, nós temos que nos apropriar das promessas, dos ensinos, lá em Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, assim, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. No versículo 17 diz que para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. Então, para esse momento, né? Esse momento mais prático da nossa lição, qual é a minha sugestão? É que nós usemos esse recurso que todo mundo tem, que é o celular. Se o aluno aí seria bem interessante, porque nem todo mundo tem um aplicativo da Bíblia Sagrada lá no seu celular, mas seria interessante uma forma de estimular o seu aluno a ter lá essa Bíblia Sagrada lá no celular, à mão, facilmente em qualquer lugar ele pode abrir, pode ler com toda facilidade, né? Então, se ele já tem o aplicativo, ótimo. Se ele não tem, baixa o aplicativo na hora e vamos pesquisar quais são os textos, né, que nos orientam, que nos comandam a estudar a palavra e a praticar a palavra de Deus. Dentro dessa busca, né? Olha, quando a gente vai aqui é, quando a gente coloca só a palavra, né, o termo, palavra na rede de busca do aplicativo, isso aqui eu coloquei só palavra, não coloquei aprendendo a palavra, coloquei só palavra. Já aparece para mim aqui quatro textos diferentes: um texto em Lucas, um texto em Marcos e um texto em Atos e um texto no Salmo 56. Então, existem aí outros textos, né, também, que vai trazer essa abordagem de transmissão, de apreensão da palavra, como diz aqui em Lucas, no capítulo 24, no versículo 8, diz assim: e lembram-se das suas palavras. Uma coisa linda quando o crente está assim, num momento de tribulação, num momento de aperreio, né? Falando aqui no bom português nordestino, no momento daquele aperreio, aí a gente se lembra da palavra de Deus, né? O crente avivado, quando ele está passando por situações complexas, ele não se lembra do amigo, ele não se lembra do pai, ele não se lembra da mãe, ele não se lembra de alguém que pode ajudá-lo, não. Ele se lembra da palavra de Deus, ele se lembra das promessas, ele se lembra daquilo que o Senhor tem para ele se lembra que ele é o justo juiz, que ele é o advogado, que ele é médico dos médicos, ele se lembra de tudo que o Senhor pode, né, oferecer para nós. Ele se lembra que ele é amor, que ele nos ajuda, que ele, a sua mão estendida não há quem possa parar. Não é assim, Mancheira? Então, é esse momento, né, essa utilização desse recurso tecnológico é interessante para que eles aprendam também que tecnologia não é só rede social, né, Mancheira? Tecnologia também pode ser para edificar as nossas. A tecnologia também pode servir para edificar, para nos ajudar na edificação das nossas vidas. Porque talvez eu não possa carregar uma Bíblia para cima e para baixo, que é um objeto mais pesado, mas o celular está no meu bolso o tempo todo, está na minha bolsa o tempo todo, e eu posso ter a Bíblia Sagrada comigo em qualquer situação. Então, no momento de aflição, de angústia, eu estou lá com a palavra de Deus, né? Com toda facilidade, prontamente em minhas mãos e eu posso acessá-la em qualquer lugar. Então, a segunda parte desse trabalho seria, no momento de encerramento da lição, nós buscarmos, né, de uma forma, já que é um momento essa lição, ela fala
da nossa vida, vivendo, né, praticando o avivamento, seria, e aquele crente que é cheio do Espírito Santo, como diz a lição, ele não quer a lição, ele não quer a palavra de Deus só para ele não quer Jesus só para ele. O crente avivado, ele quer transmitir Jesus para todo mundo, ele quer evangelizar, né? Ele quer transbordar, como foi a dica que você trouxe para nós na lição número 11, né? Ele quer evangelizar, ele quer falar de Jesus, ele quer falar daquilo que ele tem, né? E aí, como seria, né, sentar com eles em uma roda de conversa e perguntar para eles qual seria a abordagem mais eficiente, na visão deles, de transmitir este Cristo, transmitir esta palavra que nós aprendemos diariamente. Qual seria a abordagem mais prática na visão deles? Né? E se, de fato, seria eficiente, seria eficaz no dia a dia para colocarmos em prática, transmitir Jesus sem ficar ali batendo. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Porque quando nós, irmã Sheila, conseguimos transmitir para as pessoas quem é Jesus, através das nossas ações, através das nossas conversas, do nosso comportamento com os nossos amigos, dos nossos relacionamentos, as pessoas vão sentir curiosidade de saber quem é Jesus. A gente não vai precisar ficar oferecendo Jesus, porque Jesus não é pão, né? Não é, uma coisa comum, são pedras para a gente ficar aí, pérolas para a gente ficar oferecendo, nem vendendo, né? Nem trocando, mas o Senhor é alimento para as nossas vidas, é água para saciar a nossa sede, é vida para nos alegrar, e Ele nos dá vida em abundância. Então, as pessoas vão querer saber quem é Jesus, né? Então, qual seria essa forma prática de transmitir Jesus, de evangelizar através das nossas ações para aqueles que estão mais perto de nós, que sejam nossos familiares, que sejam nossos parentes, que sejam os nossos colegas na escola, os nossos vizinhos, né, os nossos amigos mais distantes, aqueles que estão nas redes sociais nos acompanhando. E aí, né, os alunos eles vão ter muita coisa para oferecer. Os pré-adolescentes eles têm uma característica muito especial, irmã Sheila, que é de não conversar muito, né? Mas quando são estimulados, quando são instigados a falar, olhe, eles quase não querem parar, né? A irmã Sheila, aí com as suas considerações finais, diz aí para nós, irmã Sheila, como é que os professores devem proceder a partir dessa lição. Amém, minha querida. Louvamos a Deus por essa oportunidade tão rica que o Senhor Deus tem nos concedido, né? E aí nós pedimos ao Senhor que Ele conduza é, os professores com a sua presença ali na sala e que os estudantes, ao receberem os ensinamentos da lição, voltem para as suas casas com as vidas transformadas e que possam continuar, né, dando testemunho da pessoa de Jesus por onde eles andarem. Então, que Deus abençoe a você, professor, professora, que Deus estenda as suas preciosas mãos sobre a sua vida e que você seja um canal de bênção na vida da sua turma. Amém, que bênção, irmã Sheila. Eu estava aqui lembrando, né, que nós estamos na lição número 12 e a próxima já é a lição número 13. Então, professor, professora, fica aí atento, porque na segunda-feira, que antecede a lição número 13, a lição já está no ar. Nós temos dica para começar a semana já juntinho com o seu aluno, aprendendo junto com ele, vivendo a palavra e a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor, né, e ao pastor Reinaldo, diretor, né, da EBD, geral em Natal. Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida. O pastor Martim, nosso pastor presidente aí, que nos conduz com muito amor, né, com dedicação, dedicando toda a sua vida à obra do Senhor, né, à igreja do Senhor, aqui no Rio Grande do Norte. Em nome de Jesus, obrigado por mais uma oportunidade, obrigada, irmã Sheila, pela sua participação, e obrigada a você, professor, professora, que nos acompanhou até aqui. Fica de olho que logo mais tem mais outra lição disponível para você. Amém?